Hora H do Agro. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan. E enquanto geopolítica e economia não dão trégua, os produtores rurais continuam aí dividindo as atenções com o planejamento da safra 2026-2027, porque o mundo não espera e o produtor também não pode esperar. E agora, no início de maio, do mês de maio, o Ministério da Agricultura publicou o calendário para o vazio sanitário da soja, que é aquele período obrigatório em que os produtores não podem manter a mesma cultura comercial na área. Então, por exemplo, no Mato Grosso, fica proibido o plantio da soja entre 8 de junho e 6 de setembro. A medida tem a finalidade de reduzir os riscos de pragas, de doenças, e exatamente para isso, para a área aí que precisa, né, ser cuidada, para a gente entender como que são as estratégias de manejo. Nós vamos conversar agora com o André Angonese. Ele fundou a Angonese Agro Insights depois de acumular aí muita experiência em multinacionais, viaja muito pelas lavouras do Brasil, fica situado em Cascavel, no Paraná, mas está sempre por aí. Inclusive, a gente se encontrou recentemente em uma feira agrícola lá no Mato Grosso do Sul e batemos esse papo de como que tá, então, os preparativos para o vazio sanitário. Então, Angonese, muito obrigada pela participação, que bom que deu certo. E aí eu queria começar nesse sentido, né? Nesse período de vazio sanitário que está prestes a acontecer pelo Brasil inteiro, né? Eu falei só a data aqui do Mato Grosso, mas tá tudo lá no site do Mapa. Quais que são as medidas fundamentais que o produtor, então, precisa tomar para evitar a incidência de planta daninha para 26, 27, né? O cuidado começa agora, né? Obrigada de novo, bem-vindo. Obrigado, Mariana, obrigado na Hora H do Agro e também todas as plataformas aí da Jovem Pan, né, que posso estar aí nos escutando, nos vendo. Isso é muito importante nós estarmos trazendo principalmente essa relação, Mariana, em relação ao vazio sanitário. E o vazio sanitário, principalmente, ele surgiu para fazer com que, principalmente depois que começamos a ter problemas com a ferrugem da soja, principalmente uma grande medida de manejo, que nós sabíamos que muitas regiões se semeavam soja e depois fazia semeadura de soja safrinha, e era principalmente para nós minimizarmos a exposição dos fungicidas, fazendo com que esses fungicidas eles possam ter a sua ação por mais tempo. Então, o que é de praxe, principalmente aqui no oeste do Paraná, quando eu consegui vivenciar essa questão aí da soja safrinha, na soja safra normal faziam-se 2 aplicações de fungicida. E na soja safrinha fazia de 4 a 5 aplicações. Então isso fazia com que nós tínhamos muita exposição dos fungicidas no campo, até porque nós tínhamos um número muito reduzido desses fungicidas, e era muito importante que esses fungicidas teriam que ter uma longevidade maior no seu uso. Até porque a gente sabe que um novo fungicida, as empresas aqui para colocar um produto desde a sua descoberta até estar em uso no agricultor no campo, pode variar de 10, 12 até 15 anos. Então, pensa bem, nós esperamos mais de 15 anos para ter um novo fungicida de eficiência. E sabendo que de lá para cá, desde o surgimento aí do vazio sanitário e proteção desses fungicidas, o salto de tecnologia, o salto de produtividade, ele é imenso. Então, já se comprovou isso até mesmo em questão de produtividade aí de áreas do concurso do SESB, com produtividades de mais de 130 sacos por hectare. Então, é muito importante nós termos todo esse cuidado com o vazio sanitário. É importante respeitar a época de plantio, como você havia falado em relação ao Mato Grosso, e a gente sabe que cada estado, cada região do Brasil tem o seu momento adequado do fechamento, do início e fechamento do vazio sanitário, e principalmente também para o respeito do zonamento agroclimático. Então, ele começa normalmente quando inicia o zonamento agroclimático de cada região produtora de soja, para fazer com que nós tenhamos a estação adequada de plantio. Ao mesmo tempo, é importante a utilização de herbicidas para estar matando essa soja, principalmente quando o agricultor não está fazendo o cultivo de uma segunda safra, né, ou cultivo de inverno, principalmente que a gente elimine essas plantas. Então, não pode plantar, e a eliminação dessas plantas é muito importante para com que nós não tenhamos o desenvolvimento, principalmente, da ferrugem da soja.
É isso, a gente sabe que o produtor ele começa a olhar para a safra muitos meses antes e inclusive no solo, né, nas camadas abaixo, a gente acaba esquecendo, mas é muito importante trazer esses cuidados básicos que muito produtor sabe, mas não custa repetir, né, Angonese? Agora, existe também ali o que a gente falou um pouquinho de culturas implantadas, né? Então, no vazio sanitário, o produtor ele não pode plantar a soja porque é isso, né? A terra precisa respirar, não pode ficar na overdose, precisa dar uma respirada durante uns meses ali para ficar mais saudável. Mas tem como implantar outras culturas para esse solo ficar mais saudável enquanto ele está descansando? Queria entender um pouco como que você vê isso, como que dá para também até para o produtor ter renda, porque a terra não fica ali parada só emitindo gás carbônico, ela precisa também ter, né, prover questões ali ambientais e de preferência trazer rentabilidade ao mesmo tempo, né? Justamente, Mariana. Então, são 2 ou 3 aspectos que são muito importantes, então eu vou dividir em alguns. Nós temos muitas regiões produtoras do Brasil que pós-soja cultivam o milho segunda safra. Então, ao mesmo tempo que se está colhendo a soja, já está fazendo o plantio da próxima safra de milho. E normalmente esse vazio ele vai ficar entre o plantio da próxima soja. Então nós temos essa sucessão de culturas. E nesse vazio entre a colheita do milho e o plantio da soja, em algumas situações podem variar de 1 a 2 meses, conforme principalmente a época de plantio do milho segunda safra. Então esse é um ponto. O segundo ponto, que em algumas situações nós vamos ter o cultivo do trigo. Então esse intervalo ele vai modificar um pouco. Nós vamos ter um intervalo maior entre a colheita da soja e o plantio do trigo. E o terceiro ponto, que é muito importante, principalmente em regiões produtoras de trigo, em algumas visitações, até mesmo essa semana, em algumas regiões aqui do Paraná, onde se cultiva soja e depois trigo, tem muitos agricultores que não deixam o solo descoberto e fazem o cultivo de milheto, de nabo forrageiro, algumas culturas como essas culturas de cobertura, como a gente chama, justamente para não deixar o solo descoberto, para fazer com que nós tenhamos um sistema radicular diferente, que tenha a ciclagem de nutrientes para a próxima cultura e os próximos cultivos, e também nessa questão do trigo. Mas nas regiões de milho segunda safra, quando nós temos uma amplitude maior entre a colheita do milho e o plantio da soja, nós também conseguimos fazer o plantio de culturas de cobertura. E para que isso é importante? Toda a parte de nutrição e fertilidade do solo, também com a questão de plantas daninhas, porque nós temos o sombreamento, isso faz com que as plantas daninhas tenham uma dificuldade maior de desenvolvimento. Nós vamos ter uma palhada muito boa, porque a partir dessa palhada, nós comparamos uma área com uma boa palhada para o próximo cultivo na sequência, ou uma área sem palhada, em situações onde nós temos uma temperatura alta, isso vai fazer com que nós temos uma proteção do solo contra luz em excesso, que vai aumentar a temperatura do solo, e também contra a questão de umidade. Então nós sabemos que situações que nós podemos ter eventos climáticos como El Niño ou Laninha, no El Niño, se tiver chuva em excesso, a palha vai proteger o solo. No Laninha, que nós temos uma dificuldade de chuvas, essa palhada também vai proteger o solo quanto à questão da temperatura e fazer com que a gente perca menos água para o ambiente através da evaporação ou também da evapotranspiração das plantas. Então veja só, Mariana, o quanto é importante trazer para todos que estão aqui nos vendo, nos escutando, tudo isso que é uma agricultura traz de benefícios, e o agricultor tem que ter um excelente planejamento para conseguir fazer com que tudo isso realmente consiga trazer benefício no seu dia a dia e na sua produtividade. Então, só para a gente encerrar aqui, eu queria que você trouxesse para o produtor que ainda não tem essa prática ou não tem essa disciplina, pelo menos, né? O que dá tempo dele fazer, dele se organizar? O vazio sanitário vai começar agora, no mês de junho, né? O que você traria de uma primeira, segunda dica no máximo? E, inclusive, olhando para produtos bioinsumos, eu queria entender se o produtor ele já pode olhar também para esse tipo de produto quando ele vai organizar esse preparo do solo. Fala um pouquinho para a gente de dicas de próximos passos. Joia, então assim, o que é importante trazer? Vamos falar um pouco da parte de bioinsumos. Os bioinsumos estão evoluindo muito
Então nós sabemos que existe, e é importante entender muito o que se tem no mercado versus o que o agricultor pode estar utilizando. Então isso é muito importante, porque a gente sabe que existe um valor de investimento e não adianta investir qualquer coisa simplesmente porque ouviu alguém falar. É muito importante ter uma consultoria, ter uma assistência técnica para entender o que realmente o agricultor precisa nessa parte de bioinsumos. E na parte para honrar o vazio sanitário, a primeira dica é o seguinte: utilizar herbicidas de pós-emergência para se fazer uma boa dessecação. Se o agricultor não vai plantar qualquer cultura, nós temos também nós temos condições de utilizar herbicidas pré-emergentes antes da implantação da cultura ou até mesmo de plantas de cobertura, para fazer com que a gente já diminua essas plantas daninhas, diminua o banco de sementes e deixe realmente aquela cultura de cobertura, e também que vai fazer jus e fazer a conexão da cultura de cobertura também com esses bioinsumos, para fazer com que a gente tenha um sistema equilibrado e principalmente para a valorização da cultura econômica que irá ser implantada, e principalmente talvez dentro desse vazio, se não haver o plantio, a próxima cultura sendo implantada aí vai ser a cultura aí no caso da soja ou talvez do milho verão, pós essa cultura de cobertura, ou regiões também que fazem implantação aí da cultura do trigo, né? Aí vai depender um pouco de como o produtor também está avaliando o mercado, vendo o que é possível, porque a gente sabe que cada dia conta e cada dia é muito importante para essa decisão de qual semente vai entrar lá, né? A gente está falando de todo um cenário geopolítico, mas isso que é bom, independente do que venha a ser plantado, é necessário cuidar do solo desde já, respeitar vazio sanitário, inclusive obedecer e seguir essas dicas que você trouxe. Angonese, te agradeço muito pela disponibilidade, portas abertas para você também voltar em outras oportunidades aqui no Hora H do Agro, e sabendo de movimentações aí desse setor, é só nos avisar. Obrigada, viu? Jóia, gratidão e à disposição. Muito obrigada.